Estamos de volta, amigo assinante da Terceira Via TV, com seu programa Esporte Via. Vamos agora a uma entrevista com a jogadora de vôlei Jaline, que atua na Itália e está passando férias em Campos, onde tem a oportunidade de ver familiares e amigos. E como não poderia deixar de passar em branco essa visita, o apresentador Luiz Cândido bateu um papo com ela aqui no estúdio da Terceira Via TV, onde ela contou um pouco da sua história, da sua trajetória. Vamos à matéria com Luiz Cândido. Hoje estamos tendo o prazer de receber aqui em nossos estúdios a Jaline, atleta de vôlei de categoria internacional, de grande experiência, várias temporadas no vôlei da Europa, em Campos, passando uma temporada aí com seus pais, com a sua família. E eu te pergunto, Jaline, primeiro agradecendo, né, a sua atenção de vir aqui nos visitar, estar aqui no atendendo ao nosso convite. Obrigada. E procurando procurar saber de você, fica no Brasil ou volta para a Itália? Essa coisa agora depende do meu empresário. Só que eu pretendo agora voltar para o Brasil, ficar um pouco perto da minha família, pensar um pouco das coisas que eu fiz lá fora, para estar dando experiência também um pouco para o Brasil, porque eu fiquei muito tempo fora. E agora quero estar voltando para estar mostrando meu voleibol aqui no Brasil também. Sei. Você começou aqui em Campos? Comecei aqui em Campos. Ainda nas categorias de base? Em 93. Em 93. Comecei na ABB de Campos, eu tinha 13 anos. E comecei desde a categoria de base aqui em Campos. Sei. Aí você passou por clubes do Rio de Janeiro? Passei, primeiro joguei aqui no Automóvel Clube de Campos. Depois eu joguei uma temporada, um ano no Vasco da Gama, época da Isabel. Lembro. E depois eu voltei para jogar novamente mais um ano, joguei em Macaé. E depois de Macaé fui para São Paulo, fiz uma temporada no São Paulo, inclusive até no time do Zé Roberto Guimarães, né, nas categorias de base, entre 18 anos, eu era juvenil ainda, jogava num time já adulto. Sim. E depois de São Paulo, eu voltei novamente a jogar no time do Flamengo, que montou aqui em Campos mesmo, no Flamengo. E depois do Flamengo eu fui e voltei a jogar na Europa. E você ainda guarda a camisa do Automóvel Clube, né? Uma Aqui recordação. Está, quando você jogava com a 9, não é isso mesmo? Isso. Exatamente, isso. Que beleza. Agora, a Jaline trouxe, inclusive, camisas de vários clubes, inclusive do nosso querido Vasco da Gama, pelo qual ela jogou também, né? Só que depois do Vasco da Gama, ela acabou jogando também no Flamengo. Isso, não foi? Isso. Jogou pelo Flamengo também, foi para São Paulo e tudo mais. Agora, me diz uma coisa, e como é que se deu essa ida sua para o exterior, para a Itália? Ou para a Itália não, você me disse que foi primeiro para a Espanha. Isso. Primeiro eu joguei na Espanha, eu fui através de um empresário em São Paulo, que chama Rogério Pires, e ele me viu jogando aqui em Campos, daí ele conversou com meus pais, perguntando se eu queria fazer, né, uns jogos, né, jogar na Europa, mostrar meu voleibol, tratando, né, para ver minha carreira, porque era muito nova ainda, né, para passar até mais experiência lá fora, para estar jogando, né. Então foi aí que eu aceitei. Joguei primeiro ano, fui na Espanha, e depois da Espanha eu fui para a Itália, ali onde eu fiquei 7 anos. Bom, agora, só para a gente esclarecer, a sua posição no... A minha posição é jogo de aposta. Jogo de aposta. Agora, me diz uma coisa, o voleibol italiano é considerado um dos maiores, um dos melhores, mais organizados do mundo, tanto o masculino quanto o feminino. Você vê assim, muita diferença, eu não vou dizer a nível técnico, porque muitos jogadores, muitas jogadoras saem do Brasil e vão jogar em times de lá. Aí eu pergunto a você, mais a nível de organização, como é que, o que você diria assim, a nível de comparação do vôlei disputado na Europa e no vôlei disputado no Brasil? Eu acho que no vôlei disputado na Europa, na Itália, é um jogo mais técnico do que tática. Acho que o Brasil aqui é mais tática, mas tem que colocar a bola no chão, né, com potência de atacante de força. Eu acho que eu aprendi na Itália foi mais a técnica,
de tirar fora no bloqueio, de fazer uma largada, de estar dando essa experiência, né? De estar treinando, jogando. Então, o técnico pede muito isso. Ele pede muito para a gente estar fazendo esse tipo de jogo, porque na Itália é um time mais de defesa, então dificilmente a bola cai. Então, essa é uma coisa também que eu aprendi muito lá na Itália, porque é um jogo muito mais técnico, é um jogo técnico. Então, eu acho que eu sentia diferença quando eu jogava aqui no Brasil, e foi esse tipo de organização também, como você estava falando, eu acho que em termos de organização não tem muita diferença, porque na Europa lá é tudo pertinho, então a gente vai, viaja tudo de ônibus, a gente organiza um dia antes para viajar, então a gente joga até um pouco cansado, às vezes a gente faz uma viagem longa de ônibus, essa coisa toda, mas em termos de organização, a respeito do Brasil, acho que o Brasil é um pouco mais organizado a respeito na Europa, por causa disso, porque a gente precisa descansar mais um pouquinho, a gente tem pouco tempo de descanso. Eu acho que a diferença que eu senti foi só essa, lá na Europa. Bom, nós estamos aqui, essa camisa, por exemplo, que está aqui, né? De qual Essa clube, camisa foi da Chatutak Sorbino, que é onde eu fui a campeã europeia, que eu joguei uma temporada na Série A1 lá, porque quando eu joguei, primeiro ano meu lá na Itália, foi do time de Série A2. E eu tive a oportunidade de estar jogando meu primeiro ano em A1, foi onde eu ganhei, né, a Copa. Essa medalha aqui, né? Foi a Copa Shep. Essa medalha que está aqui a Copa Europeia. É da Copa Europeia, né, que a Jaline conquistou em 2011. Isso. Não é isso? Muito bonito. Muito bonita a medalha mesmo. Né? Está aqui Confederação Europeia de Voleibol. Agora, me diz uma coisa. Então, existe, por exemplo, esses campeonatos europeus, quer dizer, de vários países ali, ida e volta, mata-mata, como é que é isso? O que acontece? Geralmente lá a gente joga de domingo, não é como no Brasil. No Brasil, geralmente joga domingo de manhã quando tem a Globo. Então, lá o campeonato, geralmente, a gente joga sempre no domingo. Às vezes, quando tem a Copa Itália, a gente joga ou quarta-feira e o campeonato sempre domingo. Então, a gente viaja um dia antes, viaja no sábado à tarde. Então, a gente descansa, janta, para estar jogando no domingo. Com televisão também? Lá Tem a Rai, televisão, né? Também, tem a Rai Sport. Em esporte. Tem a Rai Sport 1 e a Rai Sport 2. Eu estou até pesando, o Armando me passou aqui, está nos auxiliando aqui, nos assessorando aqui no estúdio, uma quantidade enorme de medalhas, né, que foram conquistadas. Confederação Europeia de Voleibol, tá essa aqui, né, que foi de 2011, que nós mostramos. Tem uma outra aqui, ó. Esse daí foi no ano passado, esse daí sempre foi da Copa, esse Copa daí também 2010. da Copa, que eu ganhei 2 medalhas lá. Exatamente. Você chegou a enfrentar por algum clube de lá, nem que seja amistoso, algum clube brasileiro, algum time brasileiro, não? Com time brasileiro, não. Não. Não, só mesmo. Joguei contra as brasileiras, porque lá na Itália também vai muitas brasileiras jogar lá. Joguei contra elas, mas time mesmo brasileiro, não. Sei. Agora, por exemplo, está aqui, primeiro classificado na 14ª Copa Itália, Sand Volley, 4x4. Agora, você nunca assim, pensou em jogar vôlei de praia, por exemplo, em dupla, não? Você nunca tentou essa modalidade? Então, essa foi a primeira. Então, essa medalha aí foi meu primeiro ano que eu tentei, porque na Itália, todo ano eles fazem esse campeonato, que junta todas as atletas que estão de férias. Então, no ano passado, eu aceitei esse desafio de estar jogando 4x4. É mais uma brincadeira, mas é muito legal, porque reúne as atletas que a gente jogou contra, e tipo de Série A1, joga com as atletas de Série A2. Então, é um campeonato divertido que você, com o tempo, você passa e você vê ali se realmente você tem, né, essa possibilidade de estar jogando na areia, tudo. Mas o que eu gosto mesmo é jogar na quadra. Mas se tiver a possibilidade aí, amanhã ou depois, de jogar na areia, a gente tenta, né? Porque geralmente a gente vê atletas que passam a fazer a opção de futebol, de voleibol de areia,
geralmente quando já tem bastante tempo, né? Bastante, Isso. vamos dizer assim, bastante estrada no voleibol, né? Para não dizer assim, no final de carreira. Geralmente, agora esse 4x4 aqui, dessa medalha aqui da Itália também, foi na areia. Foi no ano passado, foi em junho do ano passado. Certo. E a gente ficou um mês, praticamente o campeonato dura um mês e 2 semanas no máximo, que todo final de semana é em um lugar diferente. Então, aí a gente viajava, né? Ficava concentrado todos os atletas no mesmo hotel para estar fazendo esse campeonato. Sim, mas o seu empresário está já em entendimentos lá em São Paulo para que você possa disputar o próximo campeonato. Isso. Agora eu estou com um empresário que se chama Toaldo. Então, eu comecei já estando em contato com alguns clubes aqui do Brasil. Então, eu espero, porque ainda está começando, ainda está lento ainda o mercado, porque está todo mundo de férias. Então, o que acontece? Eu estou aqui, eu estou esperando, se tiver alguma proposta. Eu tive proposta de novo para a Europa, mas não Itália, mas na França. Então, eu estou esperando a oportunidade, mas, como eu te falei antes, a minha intenção é de estar voltando a jogar no Brasil. Você chegou até ir para a Turquia, você me disse. Eu fiz uns jogos lá na Turquia, tentei lá na Turquia, mas a Turquia eu não consegui me adaptar, que é um pouco difícil, né? Perfeito. Na Coreia também, até na Coreia eu também passei Teve um jogar giro, na né? Coreia também. Pelo mundo. Perfeito. Minha filha, um abraço muito grande, foi um prazer enorme tê-la com a gente aqui. Muito obrigada. Tá? Um abração no papai Joel e na dona Sueli, não é isso mesmo? E que você tem mais camisa aqui, o Armando, nunca vi tanta... Não, esse daí foi o time que foi o último ano que eu joguei, esse time foi o Soverato, que foi o último ano que eu joguei lá na Itália. Na Itália, Soverato, disputando o campeonato. Isso. Perfeito. Bom, e essa outra também aqui... Esse é o time de Pavia, que foi meu primeiro time quando eu fui lá para a Europa. Perfeito. Bom, muito obrigado a você, prazer muito grande, muito obrigado pela sua atenção. Amigos do Esporte Via, estamos encerrando o Esporte Via, o seu programa de esportes da Terceira Via TV. Depois desse papo gostoso com a Janine, um abraço.